Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo, trazendo um texto muito conhecido, muito ministrado, pregado em nossas igrejas, que é a respeito de Jeremias descendo a casa do oleiro. Isso está em Jeremias capítulo 18. Mas nós iremos analisar o texto e procurar entender o que realmente Deus queria falar com Jeremias ali na olaria. Veja que nós vamos aqui procurar uma compreensão bíblica a respeito dessa mensagem de Deus para Jeremias, o profeta Jeremias, descer até a olaria. O que realmente Deus falou com Jeremias? E o que você tem ouvido sobre ministrações sobre esse texto? Então, o propósito desse vídeo é procurar compreender a mensagem de Deus para Jeremias nesse capítulo 18, principalmente aqui concentrado na olaria. Deus pede para ele descer, que lá iria falar com o profeta. O que realmente o texto apresenta para nós? Veja que no versículo 2 nós vemos aqui Deus falando para Jeremias descer até a casa do oleiro, que lá iria falar com ele. Jeremias desce, no versículo 3 nós vemos ele agora observando o oleiro trabalhando com o vaso. E nós vemos ali o vaso, ele se parte, né, ali, e Deus volta, o oleiro volta a fazer novamente da mesma massa outro vaso. Depois que Jeremias observa, o profeta observa o trabalhar do oleiro naquela massa, ou naquele vaso, Deus vem e fala com ele. Agora Deus fala com o profeta e nós vemos isso aqui no versículo 6, quando ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Veja que a mensagem que Deus ele traz ao profeta Jeremias era que Israel estava nas mãos do Senhor. Quando você lê todo o capítulo, entra até as outras nações também, mostrando que Deus é soberano, que a nação completa estava na mão de Deus. E tudo que viesse a acontecer com Israel era por uma intervenção ou uma ação de Deus para a nação, dizendo: vocês estão nas minhas mãos. E veja que no contexto onde Jeremias está aqui entronizado na nação, parte-se de um princípio que Deus havia falado com a nação, dizendo ainda em Deuteronômio 28, que se eles obedecessem, as bênçãos iriam seguir eles, se eles atendessem à voz do Senhor. Mas se eles desobedecessem à ordem de Deus e não fizessem a vontade do Senhor, eles iriam perecer por isso. Por uma questão moral, eles iriam ter seus resultados. Obedecendo, teriam bons resultados. Desobedecendo, teriam maus resultados para eles. E esse texto aqui mostra, primeiro, o amor de Deus para com o seu povo, porque aqui nós temos o profeta Jeremias com várias mensagens para a nação, para que se arrependesse. Agora, quando vem aqui no capítulo 18, nós vemos o seguinte: uma mensagem mais esclarecedora para a nação. Tem algumas situações bem claras, né, de Deus se revelando para o seu povo. Agora, essa aqui é uma forma assim muito clara, Deus se apresentando para a nação de Israel através do profeta.
usando a ação de um oleiro, trabalhando com um vaso, mostrando primeiro a soberania de Deus, que a nação estava sob o controle de Deus, né? E mostrando também, já a partir do versículo 7, o livre arbítrio do homem. Veja que nesse capítulo, de início, nós vemos dois temas debatidos e trabalhados na teologia bíblica, na teologia, que seria a soberania de Deus e o livre arbítrio do homem. E veja que esses dois assuntos estão inseridos nessa mensagem que Deus traz ao profeta Jeremias para anunciar a nação. E o que tem, né, por trás desses dois temas, aonde no versículo 6 Deus se apresenta como soberano e no versículo 7 em diante nós vemos uma decisão, e o que a nação decidisse, ou se arrepender ou não, teriam resultados diferentes, ou tendo como consequência a sua decisão, pelo menos que o texto mostra. Juntando dois assuntos tão debatidos, a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Alguns acreditam que a soberania de Deus desfaz o livre-arbítrio do homem. E outro grupo acredita que o livre-arbítrio do homem desfaz a soberania de Deus, que o homem, tendo o poder de escolher, desfaz toda a autoridade de Deus. Mas veja que, segundo a Bíblia, não tem como você separar esse assunto, ou esses dois temas separar da Bíblia. Deus como soberano, porque a Deus em toda a Bíblia ele mostra que ele é soberano. Jesus, ele traz isso quando ele diz: todo o poder me dado no céu e na terra, dizendo que ele é soberano, ele tem um controle. Mas a Bíblia também traz para nós acerca do livre-arbítrio do homem. Seria a decisão de escolha. Se você escolher em se arrepender, aqui na mensagem, irá bem para vocês. Mas se vocês não se arrependerem, o mal já está projetado para vocês, segundo aqui o texto traz para nós. Então, como compreender a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem? E qual seria a mensagem com a junção dessas duas ações? A soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Veja que uma coisa não desfaz a outra. Quando Deus se apresenta como soberano para a nação de Israel nesse texto, primeiro Deus quer mostrar que o que iria acontecer com Israel era uma ação de Deus, trazendo à nação o princípio lá de Deuteronômio 28, que se eles desobedecessem, eles iriam padecer por essa escolha de desobediência. Mas se eles obedecessem, também teriam bons resultados. Então veja que, partindo desse princípio, Deus se apresenta como soberano, dizendo que a nação estava na mão dele, que o que viria a acontecer com a nação seria uma ação de Deus. Os babilônicos, tudo que eles iriam passar era permitido por Deus, seria a mão de Deus por trás de toda esta ação, tendo como consequência de uma desobediência. Mas segundo essa mensagem aqui que Jeremias recebe de Deus, Deus ainda provando o seu amor, que se a nação, no versículo 7 em diante, se arrependesse, o mal que já estava em caminho poderia ser mudado, trazendo o que?
a paz e a tranquilidade à nação. Aqui Israel estava mergulhada na rebeldia, na desobediência e não queriam se arrepender. E Jeremias traz a mensagem que eles estavam na mão de Deus, que se eles se arrependessem, o mal que Jeremias já havia anunciado anteriormente iria acontecer. Mas se eles se arrependessem, o mal projetado não chegaria até eles. O que isso traz para nós? Será se essa decisão da nação, que seria o livre-arbítrio, não desfaz a soberania de Deus? Não, porque se eles se arrependessem, o poder de fazer ou não ainda estaria na mão de Deus. Se eles se arrependessem, Deus ia decidir em não fazer. Se eles não se arrependessem, Deus iria decidir em fazer. Então veja que o livre-arbítrio não desfaz a soberania de Deus. E o que isso traz para nós conhecermos a soberania de Deus? Ela vai o que? Fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É entender que se Deus falou, Ele vai cumprir. Que se Ele disse, Ele vai fazer. Tudo agora, para que isso caminhe para bem, é eu tomar sempre a decisão certa e fazer sempre a escolha certa. Isso me motiva, isso aumenta a minha fé, a minha confiança em tomar sempre a decisão certa, fazer a escolha certa. Agora, se eu tomar a decisão de fazer a escolha errada, irei sofrer com as consequências, porque Deus também, com a sua soberania, irá também decidir em fazer também o que está projetado para aqueles que são desobedientes e rebeldes à sua palavra. Isso me motiva ao quê? Conhecer a soberania de Deus. Veja que não desfaz o livre-arbítrio do homem, porque isso motiva a cada um de nós a fazer a oração que Jesus fez quando ele estava no Getsêmani, quando ele disse: Pai, que seja feito a tua vontade e não a minha. A soberania de Deus não desfaz o livre-arbítrio do homem. Pelo contrário, ela motiva nós a sempre a fazer a escolha certa, que é a que Jesus deixou para nós como exemplo, em que a vontade dele venha sucumbir à nossa vontade. Se nós decidirmos fazer o que Deus quer, teremos bom resultado. Por quê? Porque Ele é poderoso para cumprir o que falou. Então, essa seria a mensagem de Deus para o profeta, para entregar à nação de Israel, que se eles se arrependessem dos seus pecados, das suas rebeliões, Deus tinha o poder para mudar toda aquela situação que já estava projetada para Israel. E conhecemos o final. Eles, com o coração duro, pervertido, não se arrependeram, decidiram permanecer desobedecendo e fazendo mal, vieram duras consequências para a nação, aonde Deus também agiu. Então, o livre-arbítrio do homem não desfaz a soberania de Deus. O que eu decido em me arrepender ou não, Deus irá decidir em fazer ou não também. Então, aí está a mensagem, e veja que é um texto tão esclarecedor a respeito desses dois assuntos, em a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, que não tem como eu desfazer desses dois temas e nem querer separar esse tema, porque nós vemos nesse capítulo 18 de Jeremias esses dois assuntos juntos
né, em alinhamento, em harmonia, trazendo um esclarecimento para nós e motivando nós para hoje sempre buscar fazer a vontade de Deus, porque irá se cumprir o bem projetado para cada um de nós. Então que nós venhamos guardar isso e acreditarmos que Deus é soberano para cumprir o que Ele prometeu. Deixo vocês um forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.